Amigos, caros amigos, todos nós temos amigos, não é verdade? Uns podem ter mais, outros menos, mas com certeza todos têm amigos. O que une as pessoas amigas é justamente a amizade, que é o sentimento fiel de afeição, de simpatia, de estima ou de ternura. Esse é o sentimento que une as pessoas que são amigas. Ter amigos é muito bom. Isso todos nós sabemos, né? Como é bom ter amigos. A presença de um amigo causa sensação agradável. Por isso, todos nós, lógico, queremos ter amigos. E inimigos? Embora ninguém queira ter inimigos, mas dadas as nossas condições evolutivas, infelizmente ainda temos inimigos, ou pessoas com as quais temos alguma desavença. E sabemos também o quanto ruim é ter inimigos. A presença de um inimigo causa uma sensação muito desagradável, uma sensação penosa, uma sensação muito ruim. Se o amigo nos proporciona uma sensação boa, agradável e pode nos ajudar, o inimigo, como regra, nos causa então essa sensação ruim e tende sempre a nos prejudicar naquilo que lhe seja possível. Como Donizete disse, o nosso estudo hoje é de lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a respeito de inimigos, o que Jesus nos recomendou? Nós também já sabemos, né? Talvez não tenhamos efetivamente aprendido, mas saber nós já sabemos. Nós vamos apenas, neste estudo, recapitular coisas que todos nós já conhecemos. O próximo passo é realmente aprendermos. Então, no capítulo 12º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos apresenta o estudo justamente dessa questão, dos inimigos. A partir da recomendação de Jesus, que nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Isso está lá em Mateus, no versículo 5º, no capítulo 5º, versículo 44. E aí, analisando essa recomendação de Jesus, nós poderíamos nos questionar, ou questionar, como cumprir esse mandamento se sabemos que há uma enorme diferença entre um amigo e um inimigo? Já na nossa introdução aqui, quando falamos do amigo e do inimigo, já fizemos justamente, apresentamos essa diferenciação, né? Entre um amigo e um inimigo. Então, como cumprir esse mandamento de Jesus de que devemos amar os nossos inimigos? Porque sabemos que a amizade, a ternura, pressupõe confiança entre as pessoas. Entre os amigos, há justamente confiança. Ninguém vai desconfiar daquela criatura que ela tem como amiga. E não há como termos confiança naquele que nos quer mal. Justamente nós vamos estar sempre prevenidos em relação àquele que nós sabemos que tem alguma diferença, alguma desavença conosco e que chamamos de inimigo.
Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver, então, laço de simpatia. Então, aí nós já aquilatamos da dificuldade, justamente, de compreendermos e, mais ainda, de exercitarmos essa recomendação de Jesus: amar os inimigos. Já estudamos, já aprendemos também que o amor é um sentimento, então é do coração. Seríamos capazes de dar no coração o mesmo lugar ao amigo e ao inimigo? Já que Jesus nos recomenda amar os inimigos? No estudo dessa questão, Kardec nos coloca que isso envolve, inclusive, uma questão de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Por quê? Ele explica. O pensamento ruim produz uma corrente fluídica de impressão penosa, ao passo que o pensamento bom produz, então, uma corrente fluídica agradável. Esse é um dos motivos, inclusive, um dos efeitos, porque na presença do amigo nos sentimos bem, e na presença do inimigo, ao contrário, não nos sentimos bem. Mas voltemos à fala de Jesus. Nessa passagem, um pouco mais adiante, ele diz assim: se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes vossos irmãos, se não saudardes senão vossos irmãos, que fazei mais que os outros? Que fazei nisso mais que os outros? Se eu me relaciono, se eu considero, se eu só saúdo aqueles que são meus amigos, o que eu estou fazendo mais do que os outros? Essa indagação de Jesus é forte, é profunda, nos leva justamente a nos questionarmos. O que estamos fazendo no dia a dia, nessa questão de relacionamentos com as pessoas? É o comum? É o que qualquer um faz? É aquilo que não exige nenhum esforço? Ou, ao contrário, estamos nos esforçando para ir além, para suplantarmos a média, para sairmos do lugar comum? Em que posição dessas nós nos encontramos atualmente? Para que possamos responder à indagação de Jesus: que fazeis nisso mais que os outros? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição número 60, ele afirma que nós, os espiritistas cristãos, possuem conhecimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. E ele nos diz: nós já temos o conhecimento da imortalidade da alma, sabemos a respeito do mecanismo da reencarnação, sabemos que Deus dá a cada um segundo as suas obras e outras coisas mais que a doutrina espírita nos proporciona. Então, por isso temos mais conhecimento, e aquele a quem mais foi dado, mais será exigido. Então, ele diz justamente, nós, por termos mais conhecimentos, mais profundos, é que devemos analisar com bastante critério essa pergunta de Jesus: que fazeis de especial? Que fazeis mais que os outros? Como estamos aplicando justamente aquilo que a doutrina espírita nos proporciona de conhecimento além da normalidade, além daquilo que
a mediana das criaturas tem. Se já temos mais conhecimento, é esperável que cada um de nós realmente dê mais. Faça além, faça mais do que os outros fazem, né? Mas poderíamos dizer assim, puxa, amar os inimigos é tarefa dificílima. Alguns até acham impossível. Todos nós podemos avaliar a respeito dessa dificuldade, porque não somos perfeitos. Se estamos aqui na Terra, é porque estamos no grau evolutivo correspondente a ela. E sabemos que é um planeta de expiações e provas. Então, temos as nossas dificuldades, sim, embora Jesus tenha nos trazido as orientações adequadas para que nós cresçamos e façamos a nossa transformação moral. Mas justamente a respeito dessa questão, e sabendo dessa dificuldade da humanidade, Kardec nos ajuda nessa tarefa de buscarmos adequar o nosso comportamento à recomendação de Jesus de amar os inimigos. Ele diz assim: amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Não é concordar com a ilicitude. Não é aplaudir o que rouba ou o que destrói. Amar os inimigos não significa isso. Não é compactuar com o mal. Então, segundo Kardec, amar os inimigos é não guardar contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento preconcebido e incondicionalmente o mal que nos fizeram. Ou seja, realmente perdoar aqueles que tenham nos causado mal. Isso é amar o inimigo. Ele diz ainda que amar os inimigos é desejar-lhes o bem em vez do mal. Porque, dada a nossa imperfeição, por vezes nós nos flagramos justamente nessa conduta de, quando percebemos, quando sentimos, quando registramos que alguém nos causou um mal, a gente também acaba desejando que ele venha também a sofrer um mal. E aí até a gente lembra assim, mas não é eu que estou desejando, isso é da lei, é de causa e efeito, ele deu causa, ele vai suportar o efeito. Nós sabemos sim que é essa lei que vigora, mas isso é por conta da justiça divina, e não que nós busquemos ou desejemos que o mal aconteça àquele que nos fez mal também. Então vamos desejar o bem a ele. É regozijar-nos em lugar de nos afligir com o bem que lhes sobrevenha. Ora, se ele está indo bem, a despeito de ter me causado um mal, sorte dele, que Deus o abençoe, que prossiga assim, que realmente consiga suplantar as suas imperfeições para ser uma criatura de bem. É estender-lhes a mão em socorro quando disso precisem. Como é difícil, não é? Amar os inimigos. Além de ele me fazer mal, eu ainda vou lhe estender a mão e socorrê-lo. Precisa muito esforço. É abster-nos por palavras e atos de tudo quanto lhes possa prejudicar. É pagar o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. É também facilitar a reconciliação. Toda essa conduta, se nós conseguirmos realmente agir dessa maneira, ou dessas formas, nós estaremos exercitando
o amar os inimigos. Obviamente que tudo isso não significa ignorar o mal. Não é justamente fecharmos os olhos para o que de ruim acontece na vida. Porque sabemos que o mal está por aí, campeia ainda nesta terra de expiações e provas. Então nós não podemos ignorar o mal. Nós precisamos dar-lhe combate, mas de maneira adequada. Como dissemos, já sabemos de cor e salteado que estamos num planeta de expiações e provas. As maldades que recebemos fazem parte das provas que devemos suportar para nosso crescimento. É como um teste, não é? As provações que nos acontecem. São testes justamente para mostrarmos, exercitarmos se realmente já desenvolvemos aquela virtude ou não. Porque só saberemos se realmente somos virtuosos neste ou naquele campo se tivermos a oportunidade de ser testados. Se nunca formos testados, não saberemos. Não é assim? Em qualquer coisa na vida, se eu vou simplesmente, se eu vejo um interruptor, vamos dizer, algo bem simples, ou uma tomada, será que essa tomada elétrica está funcionando ou não? Eu preciso testar, eu preciso pôr um aparelho ali testador, ou preciso colocar um utensílio para ver se ele funciona, para saber se aquela tomada está realmente cumprindo com a sua função. E nós somos igualmente, precisamos ser testados, né? Então, essas dificuldades que a vida nos apresenta são oportunidades de crescimento. E Kardec diz assim: se as compreendermos e suportarmos com equilíbrio e resignação, elas ficam menos amargas, menos pesadas. Se eu ficar reclamando, se eu ficar me revoltando contra Deus por causa daquelas dificuldades da vida, tudo ficará mais difícil. Então, precisamos buscar equilíbrio e resignação nessas provas para bem as vencermos e podermos extrair os frutos da situação e de termos enfrentado e suportado adequadamente aquela provação. E por consequência disso, ou seja, de termos que buscar o equilíbrio para passar pelas provas, se não nos queixamos então das provas, não devemos também murmurar, ou seja, reclamar contra aquelas pessoas que são os seus instrumentos, porque eles nos oferecem a ocasião de provarmos nossa paciência e resignação. Muitas das dificuldades que enfrentamos, ou como expiação, ou como provas, vêm através de outras pessoas. É justamente aquele familiar problema dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. É o colega de trabalho, ou o patrão, ou o nosso subordinado, se somos chefes. É aquele vizinho que parece que vive criando problemas para nos atormentar. É aquele que cruzou o nosso caminho trazendo-nos sofrimentos de todas as espécies. Então, justamente essas criaturas, ou em relação a essas criaturas que nos submetem às provações, nós não devemos reclamar. Por quê? Justamente eles acabam, sem saberem, sem perceberem, nos ajudando, como nós vamos ver mais para frente um pouco deste estudo. E justamente se conseguirmos aceitar as situações e buscarmos a resignação e o equilíbrio, isso vai nos predispor ao perdão.
ao exercício do perdão. E como sabemos, esse é o caminho adequado para uma vida feliz. Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 137, ele nos ensina que, geralmente, falando então de amor, que geralmente traduzimos o verbo amar como atividades cariciosas. Então, aquela abundância de palavras, de atitudes ternas. Mas que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Olha que interessante, não é? O amor, sendo sentimento, ele não precisa exteriorizações superficiais. Tem que realmente ser sentido. Por isso devemos ajudar a criatura a se reerguer, falando então do amor aos inimigos, né? Na realidade, nós devemos buscar ajudar a criatura a se reerguer através da paciência e do trabalho restaurador. Se conseguirmos o equilíbrio, se conseguirmos ter paciência e fizermos um trabalho restaurador das relações com os nossos inimigos, nós poderemos ajudar a criatura a se reerguer e, obviamente, nós também crescermos. Buscar ajudá-la a enxergar o erro e se corrigir. E também não basta apenas apontarmos o erro, mas precisamos ajudar a corrigir, assim como nós queremos em relação a nós mesmos também. Quando erramos, se tivermos alguém que venha nos aponte o nosso erro e nos ajude a nos corrigirmos, devemos ficar gratos. E essa conduta, Emmanuel nos diz, que essa conduta nos preservará contra o veneno do ódio e evitará o duelo do mal contra o mal. Porque justamente devemos sempre pagar o mal com o bem, conforme Jesus nos recomendou em muitas passagens dos seus ensinamentos. Ainda Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na lição 41, ele fala que nossos inimigos são credores diferentes. Por quê? Somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Porque eles constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance. Os amigos, por evitarem nos magoar, não apontam os nossos defeitos. Os inimigos, ao apontá-los, nos ajudam. Por isso que Emmanuel nos diz que os nossos inimigos, ou aqueles que tidos como nossos inimigos, são credores diferentes. Por quê? Ainda que por vias transversas, eles nos ocasionam o bem. Porque, pela atitude deles em apontar os nossos erros, nos propiciam a oportunidade de nos alertarmos a respeito da nossa conduta indevida e nos corrigirmos. Emmanuel também nos lembra nessa lição que, logicamente, nós não devemos cultivar inimizade, não é porque numa relação de inimizade o inimigo com os seus apontamentos eles podem nos auxiliar nesse processo de crescimento, não significa que nós iremos buscar inimizades. Lógico, nós devemos evitar as inimizades. Né? E há até uma expressão interessante a respeito, né, de os nossos inimigos nos auxiliarem, que diz assim: se os obsessores soubessem o bem que nos fazem,
deixariam de nos fazer mal. Olha que interessante, né? Se os obsessores soubessem o bem que nos fazem, deixariam de nos fazer mal. Justamente essa expressão sintetiza essa lição de Emmanuel, né? Que os inimigos, ao apontar os nossos defeitos, os nossos erros, eles acabam nos ajudando. E falando justamente de obsessores, nesse capítulo Kardec também nos aponta que nós podemos ter inimigos entre os encarnados e também entre os desencarnados. Então, quando falamos de inimigos, não são só os que estão conosco aqui encarnados, mas os temos também no mundo espiritual, entre então os desencarnados. E Kardec nos coloca que os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essa questão de obsessão é também muito interessante, profunda, complexa, porque às vezes a gente vê que as pessoas vão ao centro espírita, ou algumas pessoas, né, lógico, aquelas talvez menos esclarecidas, menos informadas, elas vão ao centro achando que ali vão conseguir que, através do atendimento, principalmente da reunião mediúnica, os trabalhadores vão conseguir retirar o obsessor e como que jogá-lo na lata do lixo. Ou seja, retira, joga lá e manda embora e está resolvido. Sabemos que não é assim. E é também muito curioso que, por vezes, no tratamento de casos obsessivos, o obsessor, através do diálogo fraterno, ele consegue se convencer de que deve se desligar da sua vítima para que ele próprio possa voltar a fazer a sua trajetória evolutiva e se libera, vai embora. Mas o obsidiado, por não se modificar, acaba não se livrando da questão da obsessão. Por quê? Esse vai embora e ele acaba adquirindo outras companhias obsessoras. Então, todo o trabalho de obsessão, na realidade, deve haver o tratamento das duas partes, tanto do obsessor, mas também do obsidiado. Porque muito obsessor, ele justamente faz essa colocação, olha, eu realmente me convenci, vou embora. Mas avise o fulano ou avise a fulana de que se ele não se modificar, se ela não se modificar, outros virão. Eu vou embora, não vou mais perturbá-lo, mas outros virão. Então ele também precisa se modificar, né? Então, como Kardec diz, nos coloca nesse capítulo, né, a obsessão é uma variedade de provas da vida. E da mesma maneira como em todas as outras provas, nós devemos buscar o remédio justamente nas recomendações de Jesus. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Essa é outra recomendação de Jesus que se tem muita dificuldade, né, de compreender e exercitar, então, muito mais. Porque as pessoas às vezes argumentam assim,
Poxa, se a pessoa vem e me agride, porque aí acabam materializando o preceito, né? E se a pessoa vem e me agride, me dá um tapa no rosto, eu vou virar e falar, dá um tapa do lado de cá? Não, justamente não é essa a interpretação adequada, correta dessa recomendação de Jesus, né? Porque aí nós temos que analisar ou interpretar da seguinte maneira: dar a outra face é não retribuir o mal com o mal. Porque justamente se alguém nos agride, qualquer forma de agressão, se nos agride, essa é a face do mal. Então eu tenho que dar a outra face. Qual é a face contrária ao mal? É o bem. Então, se eu recebi o mal, eu tenho que dar a outra face, o outro lado da moeda, que é o bem. Jesus, Kardec diz que Jesus, nessa passagem, ele não podia ter proibido a defesa, pois isso seria deixar o campo livre para os maus. E é necessário combater o mal. Nós não podemos, como dissemos pouco atrás, nós não podemos ignorar o mal. Sabemos que o mal existe. E se não o combatermos, nós vamos dar campo aberto. E cada vez mais ele irá se alastrar. Nós precisamos justamente combater o mal. E aqui, materializando o exemplo, quando a gente vê que uma erva daninha nasceu num determinado campo, num determinado jardim, o que nós fazemos? Nós vamos lá e procuramos arrancar aquela erva daninha. Por quê? Senão ela se alastra, né? Qualquer praga, ela se alastra e depois fica até difícil de combater, né? A questão de alguns meses, eu, por força do trabalho, fui visitar uma fazenda no Mato Grosso. E fiquei impressionado com a quantidade de mourões de cupim que tinha naquela fazenda, tomando já quase 50% da extensão territorial daquela propriedade. E isso, óbvio, prejudica a utilização daquela terra. Então, justamente foram as pessoas que estavam explorando aquela terra, não tiveram o cuidado de combater o mal. E ele cada vez vai se alastrando. Então nós precisamos sim perceber, notar, registrar o mal para lhe dar combate, né? O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, como sabemos, uma lei divina, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino, conforme Kardec nos observa nesse capítulo, nesse estudo, né? Porque se não fôssemos obedecer à lei de conservação, nós iríamos simplesmente oferecer o pescoço ao carrasco? Não, não é isso, né? O que Jesus quis ensinar com essa afirmativa de dar a outra face é justamente não termos vingança, não desejarmos a vingança, nem o ódio e nem o duelo, marcas de grande atraso no homem, no ser humano, né? Tem uma lição nesse capítulo que nos fala justamente dos duelos. Nós sabemos que o duelo, na sua forma mais tradicional, já desapareceu há um bom tempo aqui da face da Terra, né? Mas nós precisamos nos recordar que nós temos ainda os duelos pessoais, não é? Justamente quando a gente vê duas pessoas discutindo, brigando, não deixa de ser um duelo verbal. Uma quer falar mais que a outra, gritar mais com a outra, até daí aquela expressão, né, quer ganhar no grito, né? E além disso também,
Kardec observa, temos as guerras, que são duelos entre os povos. Olha que situação interessante, que às vezes a gente não para pensar. Não é? Quando se fala de duelo, mas isso não existe mais. Não, nós temos esse duelo coletivo, as guerras, que são justamente duelos de povo para povo, não é? Ou entre os povos, entre nações. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, na lição número 5, ela nos fala de uma situação de inimizade muito problemática para as famílias. É justamente a ingratidão dos filhos. Olha que situação, né? Que às vezes a gente não pensa ou não analisa quando vai se estudar a respeito da recomendação de amar os inimigos. Né? Então, nessa lição, ela trata especificamente da ingratidão dos filhos. E diz ela que o ingrato é aquele que retribui o bem pelo mal. A generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão. É sempre um atormentado que espalha insatisfação, martirizando quantos o acolhem e socorrem. Ante o filho ingrato, seja qual for a situação em que se encontre, guarda piedade para com ele e dá-lhe mais amor. Agressivo, exigente e impiedoso, transformado em inimigo insensível, quão odioso, oferta ainda paciência e mais amor. Então, gravemos bem essa lição de Joana de Ângeles, porque nós sabemos que boa parte da constituição das famílias são criaturas que vieram sob aquele mesmo teto para lapidarem diferenças de outrora. Então, perante o filho ingrato, que nos recordemos da lição de Jesus: amai os vossos inimigos. E ainda Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, na lição, é a última lição desse livro, o título é Jesus e Inimigos. Joana nos lembra que os inimigos mais cruéis, olha bem o que é a afirmativa que ela faz nessa lição, nesse estudo. Os inimigos mais cruéis, todavia, permanecem no imo das próprias criaturas, que vitalizam com o orgulho, o egoísmo e o disfarce da acomodação social aparente. Nós somos, agora essa afirmativa é minha, né? Deduzida da lição de Joana. Nós somos nossos maiores inimigos. Precisamos prestar atenção nisso. Que também há uma afirmativa de Joana de Ângeles, não me recordo agora em qual obra está, que ela diz assim: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque isso me torna um homem mau, uma criatura má. Vou repetir: o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque isso me torna uma criatura má. Então, como Joana de Ângeles nos recorda nessa lição, nós somos nossos maiores inimigos. Por isso, precisamos prestar atenção nisso e dar combate a esse mal. E ela diz:
não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção o alcance. Não tenhas medo destes adversários com os quais convives sem saber. Permanece aberto à renovação com Jesus. Achei muito interessante essa lição de Joana de Ângeles, repetindo no livro Jesus e Atualidade, porque nós sabemos, temos as nossas imperfeições, não é? Não precisamos fazer um grande esforço para a autoanálise e tirarmos essa conclusão de que realmente temos as nossas imperfeições. E justamente essas imperfeições é que nos causam prejuízos. Essas é que realmente são os nossos maiores inimigos. Por isso, volto a repetir, precisamos dar combate a esse mal, a nossa imperfeição. E ainda, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, na lição número 12 do livro Vida Feliz, que justamente é um livrinho com lições bem curtas, que normalmente são distribuídas como mensagens na porta lá da nossa casa espírita, quando estávamos no período, vamos chamar, normal das nossas atividades, né? A casa distribui mensagens com lições desse livro. É um livro Vida Feliz. Na lição número 12, ela nos diz assim: nunca retribuas maldade com vingança ou desforço. O homem mau se encontra doente e ainda não sabe. Dá-lhe o remédio que minorará o seu aturdimento, não usando para com ele os recursos infelizes de que ele se utiliza para contigo. Se alguém te ofende, o problema é dele. Quando és tu quem ofende, a questão muda de configuração e o problema passa a ser teu. O ofensor é sempre o mais infeliz. Conscientiza-te disso e segue tranquilo. Queridos amigos, nossa mensagem de hoje é para que espalhemos amor por aí. Por todo lugar que formos, por todo canto que estivermos, espalhemos amor. E busquemos fazer amigos, só amigos. Porque inimizades, nós sabemos que é contrária à lei de Deus. E precisamos realmente cumprir aquilo que o Pai deseja que cada filho realmente cumpra para se habilitar ao reino do Senhor. Um grande abraço a todos, caros amigos. Donizete. Muito interessante esse tema. Às vezes nós pensamos sempre nos nossos inimigos. E às vezes nós somos os inimigos, né, Arquimedes? Exatamente. Sabe que na pesquisa para preparar, porque eu tenho essas lições já preparadas quando fazia a apresentação lá, mas eu estou buscando acrescentar algo, né? E na pesquisa me deparei com essa lição, fiquei assim muito surpreso, porque é exatamente isso que você disse. Nossa, a gente só pensa no outro, né? Mas o problema está em mim, né? Que justamente essa afirmativa de Joana, né? Que eu não me recordo qual obra está, de que o mal que me fazem não me faz mal, né?
Há pessoas que, quando a gente lembra dessa afirmativa de Joana, diz assim, mas como? Se me faz mal, estou me fazendo mal. Não, é que você tem que visualizar ou entender isso em termos espirituais, né? Num sentido da vida como um todo, né? Na vida espiritual. E não só num ou outro episódio da nossa existência aqui. Né? Pensar realmente na vida como espírito. Né? A Joana fala também que o meu ofensor, o meu benfeitor, porque ele está me permitindo a expiação, o resgate, a educação espiritual. Exatamente, exatamente, Donizete. Você sabe que, por força das minhas experiências de vida mais recentes, vamos dizer, de início, por um determinado episódio, eu fiquei muito magoado com duas criaturas. Mas depois que eu fui reanalisando a situação e principalmente recebendo informações dos espíritos amigos, que eu me convenci de que eu precisava agradecer aquelas duas criaturas, porque elas me fizeram atravessar uma ponte para que eu pudesse mudar de continente. É difícil, não é fácil, mas realmente, pelo menos em termos de racionalidade, me convenci disso. Eu preciso agradecer aquelas duas criaturas. É um esforço que nós devemos fazer, né? Sim, sim. E muito esforço, viu? Tem situação que precisa muito esforço. E graças a Deus que a gente, nós, como a Emmanuel fala, né, os espiritistas cristãos, nós contamos com a ajuda dos amigos espirituais e às vezes até numa orientação direta, não só nas inspirações, mas num diálogo, numa conversação, numa reunião mediúnica, que às vezes acomoda muito o nosso coração. Né? Eu tenho uma observação para fazer. O Hamed, não sei se é nos prazeres da alma, ele fala que nós devemos olhar, amar também nossos inimigos internos. Porque ele falou que nós detestamos as nossas, por exemplo, más tendências, e por causa disso elas viram sombras, como se não existissem. Porque nós jogamos esses inimigos internos e não trabalhamos, porque não queremos nem pensar neles. Agora, a partir do momento que a gente passa a aceitar aquilo na nossa personalidade e trabalhar sem odiá-los, amando até, nós começamos a resolver esses nossos problemas. É o que a Joana justamente coloca nessa lição, né, nessa última. Não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. É exatamente isso também que você colocou, Edson. Que a gente vê assim que é aquilo que Kardec fala, né? De certa forma, uma universalidade das orientações, né? Da espiritualidade. A gente tomar diversos autores sobre um determinado tema, a gente vai ver que as lições convergem sempre para um determinado ponto que, em última instância, está lá em Jesus, né? As religiões cristãs em geral, elas não divergem quanto a isso. Uhum. Porque Jesus foi muito claro com relação a perdoar os inimigos. Ele repetidamente falava sobre isso, fazer ao máximo, servir ao máximo, desculpar tudo. Ele mesmo deu Deu exemplo. exemplo. Então, em geral, não há questionamento a respeito. A grande dificuldade está naquilo que nós falamos, você falou, é o esforço, a luta. Sim. Né? Porque entre você racionalizar o entendimento da lição e você conseguir realmente
perdoar e não ofender, há um passo, há uma distância bastante grande. Uhum. É isso. Nós estamos a caminho, né? Ah, sem dúvida. Estamos Dia a após dia. sim. Muito bem, se ninguém mais quiser fazer perguntas e comentários, estamos nos encaminhando para o encerramento.